É, eu tô vendo só a imagem aqui. Peraí, sabe, rapidinho. Vamos fazer de dois aqui, peraí. O quê? Tira esse aqui. Deixa eu tirar minha mão. Apoia aí. Tá bom? Tá Acho bom. que tá bom, né? Agora. Já vai ter que encostar aqui. Eita, caiu. Tem que dar só uma caidinha. Pra não cair, né? Pronto. Aí foi. Já tá gravando? Tá gravando já. Pronto. Sem propaganda. Já podemos começar? Podemos. Sem teste, está tudo testado? Tá ok. Tá ok, né? Ok. A Rádio Baixo está no ar mais uma vez. Agradecer a presença de professora Simone Brandão e o discente Sábio Gabriel. Simone, nascida no Rio de Janeiro, Sábio de Recife, tá? Sábio é discente do curso de Engenharia de Pesca, oitavo período. Entrou o nome, né, Sábio? Para a gente se informar. É, quase pra gente se formar. Oitavo, mas ainda tô precisando de algumas cadeiras do começo. Sábio já participou de um vídeo na Rádio Asta no ano passado. Acesse o canal do YouTube. Na Feira de Profissões 2024 tem vários cursos que foram contemplados. E dentro foi Engenharia de Pesca e Sábio Gabriel. Tá certo, então. Isso. Agradeço aí mais uma vez por você estar aqui na rádio. Simone, pela primeira vez. Que bom ter você aqui também, Simone, na rádio, para a gente conversar um pouco sobre o trabalho de vocês, as pesquisas. Vamos começar pela Simone. Simone, faça um resumo, assim, para a gente não também se estender tanto no vídeo, sobre a pesquisa e a importância dessa pesquisa, Simone. Eu trabalho com algumas áreas. Eu trabalho sempre com o oceano. E aí eu trabalho tanto com paleontologia, ou seja, os fósseis, né? Seres que já viveram na Terra, morreram e viraram sedimento. Eu trabalho com microfóssil. Você exige o tamanho de um grão de areia que conta uma história do planeta pra gente. Microfósseis. Tanto quanto com os que vivem hoje, desse grupo que chama Ostrácoda, que é uma classe de crustáceos. E aí eu trabalho com oceanografia, né, que é estudar como são as correntes, como são as condições da água, se tem muito nutriente, qual é a temperatura da água, qual é a profundidade, como que isso afeta os seres vivos. Como com paleoceanografia, que é a gente olhar para os microfósseis e a gente entender como que era a oceanografia na época que aquele bichinho viveu. Vocês catalogam, identificam o animal, classifica, observa a escala evolutiva dele também. Sim, então a evolução também. E a gente trabalha, né, com banco de dados. E faz basicamente isso, já cataloga tudo, tudo, sempre só. Trabalha com estatística, né? Também. Também. Dependendo da pergunta, né? Dependendo da área, a gente trabalha. Tem que aplicar. Desde quando vocês estão fazendo pesquisa? Bom, o Sábio trabalha comigo há 1 ano, né, Sábio? Vai fazer 2 anos já. Inclusive o trabalho que você foi premiado, né? Sim. Fala um pouco desse prêmio, né? Parabéns. Mérito da dupla, né? Vamos dizer assim. Foi mérito da dupla, com toda certeza, porque desde que eu comecei a trabalhar com ela, ela me levava todo canto, querendo e eu comentei vários projetos. Graças a ela, né? Mais ou menos, assim, porque na verdade, assim, eu trabalho com esse banco de dados desde 2008 Certo. e muitos alunos passaram pela minha orientação nesse meio tempo. E eu nunca nomeei ninguém para esse prêmio, porque eu achei que o Sábio merecia pelo que ele fez, né? Porque o Sábio, ele é muito trabalhador, muito aberto a críticas construtivas. E está com isso agora, né? Muito aberto a críticas construtivas. Não sei, por exemplo, tem um ponto que eu acho que precisa melhorar. Eu falo, Sábio, presta atenção nisso aqui, cata uns cursos na internet sobre isso. Aí ele não é bom nem nada, ele vai lá e vai atrás. Então, assim. Sábio Gabriel Gomes Pereira. Early Career Creator Researcher One. Basicamente é um pesquisador iniciante, né, no caso. O prêmio para os editores, né? Jovens editores, né? Jovens pesquisadores. Registro Mundial de Espécies Marinhas, né? Aqui são 20 no total, é isso? Não, mas Que são isso? Isso é Essa o lista. científico das espécies que estão representadas no certificado. O certificado, né? Certo. O que a gente trabalha não cai.
O foraminífero é um outro microfóssil, mas o grupo que a gente trabalha chama obstáculo. É porque não dá pra botar todos os grupos de seres vivos, né? Fica assim, eles botaram no certificado. Sim. Certificado. Bacana, parabéns. Aí foi porque, quando eu tenho a chamada todos os anos, né, para esse Premiação. E aí, quando eu vi essa chamada, eu falei, vou nomear o Sato, que ele merece. Além desses mini crustáceos, vocês acabam pesquisando outros animais? Não, é exclusivo. Porque a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia sobre ciência em geral, mas sobre a biodiversidade também é muito grande. Então dá pra gente fazer uma coisa bem feita com várias. Quer dizer, na minha área, né? Não dá pra gente ir a fundo nessa área da ciência que é taxonomia em muitos grupos. Né? Tem que escolher um para se especializar. No caso, eu achava e é bem complexo. Coincidência ou não, hoje, só para deixar registrado, né? Hoje é 17 de setembro de 2025. Coincidência ou não, essa semana eu me interessei por um cientista. E hoje, como hoje é dia 17 de setembro, há 2 dias atrás, no dia 15 de setembro, completou 190 anos que um navio chamado Beagle, vocês conhecem essa história, né? Saiu da Inglaterra para fazer uma expedição circundando ali a América do Sul, passou pelo Brasil, foi até o Equador, as Ilhas Galápagos, né, no Oceano Pacífico. Noronha, foi um dos primeiros a catalogar Noronha. Fernando Noronha também. Sim. Acho que Benito São Pedro de São Paulo também. Nesse navio, nessa embarcação Beagle, estava o cientista Charles Darwin, né, que foi um dos cientistas mais revolucionários da história, se não mais. Né. Vamos colocar ele no patamar do Einstein também como revolucionário, né, entre outros, né, que a gente poderia citar aqui. Ele quebrou o paradigma, né, do criacionismo, que era um paradigma científico, né, em relação aos seres vivos. E aí, meio que na época dele, os cientistas estavam percebendo que não se encaixava com o que eles estavam observando na natureza, né, tanto fósseis como recentes, uma criação assim, com uma fauna, um biota, de uma vez que não mudou, porque aí você olha o registro fóssil, a vida na Terra mudou muito, né, e a questão da perfeição. Tipo, nossa espécie, qualquer espécie vai ter variabilidade, né? Então não batia muito. Então os pesquisadores começaram a perceber que ele não era tão estático. E aí o Darwin foi o primeiro que veio com uma proposta de um mecanismo de como que a evolução acontece, né? Que é a modificação do processo natural. Hoje em dia a gente sabe que a evolução tem muitos processos, a seleção natural é muito importante, tem outros também, mas o Darwin foi o primeiro que propôs um mecanismo que a gente sabe hoje em dia que é correto. Sim. Vamos finalizar esse primeiro vídeo, tem outro vídeo para fazer que nós vamos indicar livros, né? E vai ter um vídeo para a gente falar um pouco sobre música, compartilhar os musicais. Quer deixar uma palavra final, professora, sobre a pesquisa? Sobre a pesquisa? Uma palavra final? O estrago era muito legal, gente. Não, assim, que eu acho que a gente pode chegar em qualquer lugar. Eu tava almoçando, estava na RU essa semana, aí sentei com os alunos. Aí a gente estava conversando, aí eu comentei que eu já tinha vivido em muitos lugares, de culturas diferentes, né? E a gente estava falando de alguma coisa de diferença de cultura. Aí ela falou, professora, você fala como se amanhã eu vou trabalhar na Bélgica. Eu falei, não quero mais trabalhar na Europa. Eu falei, eu morei 10 anos na Alemanha. Aí a reação dela foi, poxa, então tá, né? Vamos falar sobre outra coisa. Aí eu falei, que nada, você pode usar isso como inspiração. Quando eu estava na graduação, eu nunca tinha ido. E existem vários mecanismos, hoje em dia, agências financiadoras que levam a gente para o exterior, se a pessoa quiser, e não estou com o meu criado a querer ir para o exterior, ou para outras regiões do Brasil mesmo, né? Então, assim, a gente sonhar grande. Assim, sonhar grande, mas significa aquele grande para cada um, né? Não se limitar. Né? Porque quando eu estava na graduação, meu orientador, ele foi convidado para ir para um workshop na Grécia. Aí eu falei, nossa, Paulo, você é fera. Aí ele, Simone, é só trabalhar. Foi a mesma coisa, sabe o que aconteceu agora com a aluna? Foi a mesma coisa, assim, eu nessa época nem imaginava que eu ia viajar para o exterior, que eu ia colaborar com pessoas de outros países. Então, assim, falar isso, que hoje em dia a gente tem agências de fomento, né, que financiam as viagens dos alunos dentro do Brasil, fora do Brasil,
agências nacionais, agência pernambucana, FACE, né? Empresas também, agências internacionais e que, se vocês quiserem, o mundo é pequeno. Claro. E Salvo, o que é que tu pensa aí no futuro? Está perto de se formar? Essa pesquisa, sem dúvida nenhuma, está te dando um suporte, né, na tua profissão, nos seus sonhos. O que é que tu pensa aí no futuro, sabe? Já tem alguma coisa planejada? Tem, bastante coisa planejada. É bom. Eu planejo já desde que eu comecei, né, a graduação, eu já queria iniciação científica, entrar no mestrado, doutorado e tudo mais. Só que eu não tinha encontrado uma área que eu gostava. Até realmente ser apresentado, eu gostava e tudo mais. Por qual pessoa esse ano. Então, para mim, agora, a minha meta é continuar. Né, ir para o mestrado, doutorado e, como ela diz, não me limitar. Mas continuar tendo essa visão de querer mais. Claro. Só uma curiosidade, tu pagou matemática com quais professores? Professor Demácio e professor Jabas. São 3 disciplinas, né, de matemática no teu curso. Matemática, isso mesmo. Matemática 1, 2 e 3. Jabas e Demácio. Isso. Legal. Agradecer vocês aqui na presença pelo primeiro vídeo, né? Vamos fazer um próximo para indicar livros, inclusive um deles é Charles Darwin, você também está trazendo indicações, e nós vamos compartilhar nossos gostos musicais. Rádio Baixa Nova, Universitária do Sertão de Pernambuco. Até mais. Tchau, tchau. Eu gostei do livro, gente. Tchau, tchau.